Olá, alunos! Estamos aqui hoje para iniciarmos uma nova matéria. Vamos estar nesta aula tendo algumas noções sobre função, noção de função. Função é algo que nós usamos no nosso dia a dia. Por exemplo, quando vamos a um supermercado, quando andamos de táxi, Uber, ônibus, usamos a todo momento funções sem sabermos, mas funções é algo presente em nossas vidas. O que é uma função? Por exemplo, estão existindo hoje muitas queimadas no Brasil. E essas queimadas, muitas das vezes, elas ocorrem em função de incêndios criminosos. Ou seja, em função de pessoas colocarem fogo em suas fazendas, em seus sítios, provocam grandes queimadas. Ou seja, as grandes queimadas são provocadas em função de incêndios criminosos. O aquecimento global tem ocorrido em função do desmatamento, em função de grande emissão de dióxido de carbono através de queima de combustível fóssil. Ou seja, o aquecimento global ocorre em função de outras variantes, como desmatamento e emissão de gás carbônico. Então a função é algo presente em nossas vidas. Mas matematicamente nós vamos estudar funções e podemos começar aqui por um exemplo bem prático. Por exemplo, um ciclista, mantendo o mesmo ritmo de velocidade, percorre 400 metros a cada minuto. Ou seja, um ciclista, pedalando a sua bicicleta em um mesmo ritmo, ele percorre a cada minuto 400 metros. Então, um ciclista, a cada minuto, ele percorre 400 metros. Ou seja, eu construí aqui uma tabela para nós anotarmos alguns valores a respeito das distâncias percorridas pelo ciclista. Então, na primeira linha da tabela, nós temos o tempo em minutos. Na segunda linha, a distância em metros. O problema formulado diz que o ciclista, mantendo uma velocidade, o mesmo ritmo, percorre 400 metros a cada minuto. Ou seja, em um minuto, ele irá percorrer 400 metros. Se em um minuto ele percorre 400 metros, em 5 minutos ele vai percorrer 5 vezes 400 metros. 5 vezes 400, 2.000. Então, em 5 minutos, o ciclista percorre 2.000 metros, ou 2 quilômetros. Mas como a distância está em metros, nós manteremos em metros. Em 10 minutos, ele vai percorrer o dobro de 5, ou 10 vezes 400, 4.000 metros. Então, em 10 minutos, o ciclista percorre 4.000 metros. Em 20 minutos, 20 é o dobro de 10. Em 20 minutos, vai dar 8.000 metros. 20 vezes 400, 8.000 metros. Em 30 minutos, 30 vezes 400, nós vamos ter 12.000 metros. E assim por diante. Em 40 minutos, 40 vezes 400, 16.000 metros. Em 50 minutos, 50 vezes 400, 20.000 metros, 20 quilômetros. Em 60 minutos, que corresponde a 1 hora, 60 minutos, 60 vezes 400, 4 vezes 6, 24. Então, vai dar 24.000 metros. Então, preenchi ali uma tabela com alguns tempos que foram pré-determinados e as distâncias percorridas em cada um destes tempos. Reparem que, para cada tempo, existe uma distância
específica. Não existe tempos diferentes com a mesma distância. Para cada tempo vai existir uma única distância. Se o ciclista percorrer, se ele tiver um tempo de 1 minuto e meio, ele terá 600 metros, 400 mais 200. Se tiver percorrido 2 minutos e meio, vai equivaler a metade de 5 minutos, 10.000 metros. Então, para cada tempo, existe uma distância. Há uma correspondência entre o tempo e a distância percorrida. A cada tempo corresponde uma única distância. Ou seja, para cada instante do tempo, para cada fração do tempo, só vai haver uma única distância percorrida. Não haverão duas distâncias associadas ao mesmo tempo. Para cada tempo de pedalada, para cada tempo que o ciclista está pedalando, vai ter uma única distância percorrida. Dizemos nesse caso que a distância percorrida é função do tempo, porque para cada valor do tempo fica determinado um único valor da distância. Então, para cada tempo percorrido, vai existir uma única distância. Nesse caso, dizemos que a distância é uma função do tempo. A distância percorrida vai depender do tempo que o ciclista está pedalando sua bicicleta. Então, a distância é função do tempo. Transformando um pouquinho isso para uma linguagem matemática, uma linguagem que usamos habitualmente dentro da matemática, a matemática ela é uma linguagem. Se x representa o tempo em minutos e y representa a distância percorrida em metros, teremos a função y é igual a 400 vezes x. Ou seja, y corresponde à distância, x corresponde ao tempo. Então, a distância y é igual a 400 metros vezes o tempo. E foi isso que fizemos aqui. 400 vezes 1, 400. 400 vezes 5, 2.000. 400 vezes 10, 4.000. 400 vezes 20, 8.000. E assim por diante. Então, y é uma função de x. A distância é uma função do tempo. Também é comum representar uma função pela notação f de x. Usamos geralmente esse fzinho aqui, um f um pouquinho diferente. F. Esse f, ele simboliza função. Então, f de x é uma função de x. Nesse caso, f corresponde ao y, uma função y, uma função f de x. Então, ao invés de escrever y, também é comum colocarmos f de x. Seria f de x igual a 400 vezes x, uma função de x. Quando existe uma correspondência entre duas grandezas x e y, de modo que para cada valor de x fica determinado um único valor de y, dizemos que y é uma função de x. Então, aqui uma linguagem mais matemática. Essa correspondência pode ser descrita através de diversas formas. Dentre elas, nós podemos representar uma função de diversas formas. Dentre elas, através de uma lei da função. Para este exemplo aqui do ciclista que percorre a uma velocidade contínua de 400 metros a cada minuto, essa lei, nós já até falamos sobre ela. O que seria essa lei? A distância y é igual a 400 vezes x. É a lei da função. Y representa a distância e x o tempo. Y é igual a 400 vezes x. Também pode ser representada f de x
é igual a 400 vezes x. Também uma representação muito utilizada. Essa função também pode ser representada por pares ordenados. Como a palavra diz, par. Par são dois. Ordenados. Pares que possuem uma determinada ordem. E que ordem é essa? São pares ordenados x, y. Primeiro vem o x, depois o y. Para não haver confusão, no alfabeto, primeiro vem o x, depois o y. X, y, z. Então está na ordem alfabética. Primeiro o x, depois o y. Como representar uma função através de pares ordenados? Nessa tabela, nós temos valores do tempo e valores da distância. É uma função y, que representa a distância, e o x representa o tempo. Então eu teria o tempo é o nosso x e a distância o nosso y. Então o que seriam os pares ordenados? 1 e 400. O valor de x e o valor de y. O par ordenado 5 e 2000. Então eu tenho 5 e 2000. É um par ordenado x, y. Tenho aqui o par ordenado 10 e 4000. 10 e 4000. O par ordenado 20 e 8000. Então eu tenho 20 e 8000. São pares ordenados. Então uma função também pode ser representada através de pares ordenados. Uma função também pode ser representada através de diagramas. O que seriam diagramas? Nós representaríamos os valores de x e valores para y dentro de diagramas. Eu colocaria aqui, por exemplo, os valores 1, 5, 10, 20, vai me faltar espaço, 30, 40, 50 e 60. Vamos colocar aqui no diagrama os valores de x. Eu tenho 1, 5, 10, 20, 30, 40, 50 e 60. Envolvido por um diagrama. E os valores de y. Eu tenho 400, 2000, 4000, 8000, 12.000, 16.000, 20.000, 24.000. Vamos colocar um outro valor. 28.000. Tenho aqui um diagrama. Esses diagramas, eles representam também uma função. Mas para isso nós temos que fazer ligações. Ligarmos os valores de x ao segundo diagrama. Eu vou chamar aqui de diagrama A e diagrama B. Então, 1 está ligado ao 400, o 5 ao 2000, o 10 ao 4000, o 20 ao 8000, o 30 ligado ao 12.000, 40 a 16.000, 50 a 20.000, 60
a 24.000. O que está ocorrendo nesses diagramas? Todos os elementos do primeiro conjunto, o conjunto que representa os valores de x, estão ligados a um valor do segundo conjunto, que representa elementos do y. Porém, sobrou aqui o 28.000. É uma distância. Essa distância não está ligada a nenhum tempo do conjunto A, mas isso não é problema. O importante em uma função é que cada elemento do primeiro conjunto, cada elemento de x, esteja ligado uma única vez a algum elemento de B. É uma função de A em B. Eu tenho aqui uma função de A em B. Os elementos de A estão gerando uma função em B. É uma função de A em B. O importante é que cada elemento de A esteja ligado uma única vez a algum elemento de B. Mas, professor, sobrou 28.000. Mas em algum momento de tempo, o ciclista percorrerá 28.000 metros. Ainda que esse tempo não exista aqui, que ele pare, o ciclista parou de pedalar. Mas se ele continuasse a pedalar, certamente em algum momento ele faria a marca de 28.000 metros. Então não há problema sobrar elementos em B, mas cada elemento de A tem que estar associado uma única vez a algum elemento de B. Então aqui são alguns tipos de representações de funções. Podemos usar uma lei, podemos representar através de pares ordenados ou através de diagramas, onde ligamos o diagrama A ao diagrama B, o primeiro diagrama ao segundo. O primeiro corresponde aos valores de x, o segundo estarão inseridos os valores de y. Então, nós estamos aqui falando de funções. Uma função, ela também pode ser representada através da representação gráfica. Hoje nós só vamos dar uma noção da função. Vamos voltar a falar em outras aulas mais especificamente sobre gráficos, sobre diagramas, sobre pares ordenados. Mas nessa primeira aula, eu vou estar dando uma noção geral das funções. Então, como seria a representação gráfica? Os gráficos são construídos sobre um plano cartesiano, o plano x, y, onde o eixo horizontal é o eixo x e o eixo vertical corresponde ao eixo y. Então, nesses dois eixos, nós iremos representar a função. Mas que função? A relação existente entre os valores de x e os valores de y, os pares ordenados. Então, por exemplo, eu tenho o par ordenado 1 e 400. Então, no eixo x eu tenho 1 e no eixo y eu representei os valores do diagrama B, os valores da distância percorrida. Então, 1 minuto equivale a 400 metros. 5 minutos equivale a 2.000 metros. 5 minutos equivale a 2.000 metros. 10 minutos equivale a 4.000 metros. Então, eu tenho aqui 10 minutos e 4.000 metros. Então, eu teria essa posição no gráfico representado por esses pontos. 20 minutos equivale a 8.000 metros. Então, 8.000 metros está aqui. 8.000 metros e aqui eu tenho 20 minutos. Então, para ordenado 20 e 8.000. 30 e 12.000. 30 com 12.000. Eu tenho para ordenado o 30
com o 12.000. E assim por diante. 40 com 16.000. 40 com 16.000. 40 aqui está. 40 com 16.000. Então, para cada instante de tempo, eu vou ter uma distância percorrida. Ou seja, o que ocorre com esse ciclista? À medida que o tempo vai aumentando, a distância percorrida também vai aumentando. Quando o tempo era 0, ele não tinha percorrido nada. Era o início. E começou o tempo a aumentar, a sua distância foi aumentando de forma linear, né? De forma constante aqui. Há um aumento, né, progressivo dessa distância. Então, para cada instante de tempo, eu terei uma distância percorrida. Entre 30 e 40, em algum momento aqui no 25, ele vai ter percorrido uma distância entre 12 e 16. Quando está próximo do 40 minutos, ele vai ter percorrido uma distância que estará próxima a 16.000. Então, a distância ela pode ser representada num gráfico que envolve o tempo e a distância. A distância ela está inteiramente ligada ao tempo, neste exemplo dado de um ciclista a uma velocidade contínua, ao mesmo ritmo. Então, falamos hoje aqui sobre as noções de função. Falei que é uma lei da função, onde y é uma função de x. Esse y pode ser representado por f de x. Então, esse x aqui nada mais é do que os valores de x. Podemos representar uma função por pares ordenados. Podemos representar uma função através de diagramas. E ainda representamos uma função através de gráficos. Gráficos construídos em um plano cartesiano. O eixo x horizontal e o eixo y vertical. Então, gente, essa é a nossa aula de hoje, a aula introdutória sobre funções. Um abraço.